Bom dia. Tá aberto? Para quem não me conhece, eu me chamo Luca, faço parte aqui também da liderança da Urbana e hoje nós vamos iniciar aí uma série de exposições em cima do período do Advento. Tá sobrando um pouquinho, se não tiver bom. Tá mesmo. Vamos começar com a leitura da palavra. Se os irmãos abrirem comigo em Lucas, no capítulo 1, vamos ler hoje dos versículos 5 até o versículo 25. Vamos lá. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os seus preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos porque Isabel era estéril, e os dois já tinham idade avançada. E aconteceu que, enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor, em pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado, e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará luz a um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. Ele converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disso? Pois eu sou velho e minha mulher também já tem idade avançada. O anjo respondeu: Eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus e fui enviado para falar com você e lhe trazer essa boa notícia. Todavia, você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que estas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais no devido tempo se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a demora dele no santuário. Quando Zacarias saiu, não lhes podia falar. Então entenderam que ele havia tido uma visão no santuário, e expressava-se por sinais e permanecia mudo. Aconteceu que, terminados os dias do seu ministério, Zacarias voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, a mulher de Zacarias, ficou grávida. E ela não saiu de casa durante 5 meses, dizendo: Foi isto o que o Senhor me fez, ao contemplar-me, para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade que temos de refletir, ó Pai, sobre a Tua Palavra, Pai. Que nesse momento, Senhor, ela seja instrumento, Senhor, de consolo, mas também de exortação aos nossos corações, Pai. Que o Seu Espírito fale, Pai, aos nossos corações e que possamos ser transformados e moldados, ó Pai, de acordo com a Sua vontade. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, então hoje, 30 de novembro, nós estamos iniciando uma nova série. A série tem o título de Dilemas do Advento e não sei exatamente de
de qual tradição, né, que os irmãos vieram aí ao longo da vida, mas nós aqui, enquanto uma igreja reformada, nós temos bem certo no nosso calendário litúrgico o período do Advento. Advento significa vinda. E desde muito cedo, ali, aproximadamente entre os séculos 4 e 7, a igreja ela separava, já começou a separar essas semanas antes do Natal, com o intuito de focar em lembrar, preparar o coração e renovar a esperança por aquilo que aconteceria. No caso, aconteceu. Então, o Advento, ele é um período que nós temos um tempo para aprender a esperar de uma maneira diferente. Essa espera não é uma espera ansiosa como uma espera mundana ou secular, mas uma espera confiante de um povo que olha para trás dizendo Cristo veio e olha para frente dizendo Cristo virá. Então não se trata de um mero tradicionalismo, não se trata de apenas a gente cumprir algum calendário ou simplesmente bater o ponto em alguns temas que a gente precisa fazer no ano por ser uma igreja reformada, mas é um momento intencional e proposital para que a gente consiga colocar o nosso foco naquilo que realmente importa. Por quê? Porque esse período, muito facilmente, ele é um período que acaba se tornando um momento de um consumismo desenfreado, ou até mesmo um olhar apenas para festividades e decorações e coisas bonitas e a magia do Natal. Mas a gente precisa também, enquanto igreja, nos centrarmos naquilo da qual o nosso coração realmente espera, naquilo a qual o nosso coração realmente deve estar centrado quando a gente chega lá no dia do Natal e celebra essa data. Por isso que a gente faz aqui intencionalmente esse período do Advento, falando sobre o contexto ou sobre temas que envolvam ali a doutrina da encarnação, ou seja, a doutrina que nos ensina um Deus que se esvazia e se torna homem e habita entre nós. Uma outra coisa também importante é que o período do Advento, ele se inicia oficialmente, assim, digamos, no nosso calendário, no dia de Ação de Graças. É por isso até que, né, se Deus assim o permitir, a partir do próximo ano, a gente também vai ter uma programação especial para o dia de Ação de Graças, porque é ali que a gente dá o start nesse período. E uma outra coisa também é que há uma simbologia no período do Advento que envolve as etapas da espera e também as luzes que vão sendo acendidas aí ao longo desse período, para que a gente consiga alimentar essa expectativa no nosso coração. E nessa tradição também é muito comum de ter aí até, não sei se os irmãos já viram isso já em algum lugar, né? Aquela ideia das velas, né? Que vão sendo acendidas aí uma a uma por semana, simbolizando a esperança, a paz, a alegria, amor e, por último, Cristo, que é a verdadeira luz. E também essa ideia de acender as velas não tem nada místico, nem nada ritualístico, nem nada. É apenas uma simbologia, uma maneira pedagógica que a gente tem de visualizar as luzes ali ao longo do período, culminando na luz de Cristo. E por que que nós vamos neste ano então meditar nesse tema sobre dilemas do Advento? A ideia, irmãos, é olhar para essa narrativa aqui de todo esse contexto da chegada do Messias, o nascimento de Jesus,
e conseguimos ver aqui personagens aqui, pessoas aqui, que enfrentaram dilemas, enfrentaram momentos, situações de crise. E a gente, de certa forma, também podemos olhar hoje para o nosso dia a dia, podemos olhar hoje para o nosso momento contemporâneo e, não muito distante, a gente consegue se deparar com dilemas o tempo inteiro, toda hora. E vamos começar hoje, com esse personagem aqui, Zacarias, que Lucas, a partir do versículo 5 do seu primeiro capítulo, ele começa a narrar sobre o nascimento de João Batista. E ele apresenta para nós esse casal, Zacarias e Isabel. E é interessante, irmãos, a gente conseguir perceber aqui alguns elementos desse texto, que no versículo 5, ele diz, que houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Ele e sua mulher também eram descendentes de Arão. Ou seja, nós estamos falando aqui de um casal descendente de uma raiz sacerdotal. A tribo de Levi, da qual Zacarias era descendente, era a tribo ali responsável, onde tinha ali os sacerdotes que eram responsáveis pela organização ali do culto, pelos aparatos religiosos. Só que era uma tribo muito numerosa. Então, essa tribo ela era dividida ali em escalas para a realização do serviço. Por isso que ele aqui diz que ele era do turno de Abias, que era a 8ª nessa ordem. Então, para apresentar aqui Zacarias, o Lucas já fala para nós que ele era pertencente ali a uma, digamos que uma casta israelita um pouco diferente, diferenciada. Ele era ali da descendência sacerdotal, da tribo de Levi. Vai dizer aqui, apresentar ele enquanto sacerdote, nós podemos imaginar Zacarias como um homem que tinha ali uma vasta experiência ministerial. E o versículo 6, quando vai apresentar os dois ali num caráter mais, na verdade, apresentando um pouco mais sobre o seu caráter, vai dizer que ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Ou seja, temos aqui um homem sacerdote da tribo de Levi, com aquela responsabilidade, aquela já posição em meio à sociedade israelita diferenciada, uma vasta experiência ministerial, muitos anos de sacerdócio e, não somente isso, justo diante de Deus e reconhecidamente justo também por aqueles a qual viviam ao seu redor. Esse é Zacarias. E o versículo 5 começa, antes de falar sobre Zacarias, fala, nos dias de Herodes. Herodes, esse aqui, irmãos, chamado o Grande, ele era conhecido, o Grande, e o que mais marcava ali o seu poderio, era que ele gostava de demonstrar poder, ele gostava de demonstrar ali a sua grandeza com construções, com edificações. E apesar ainda de ser um rei que gostava de demonstrar poder construindo, ele também era um rei absolutamente violento e sanguinário. A ponto de matar qualquer um que pudesse sequer ameaçar o seu reinado, mesmo que fosse ainda da sua família. Não tinha nenhum tipo de pudor para matar qualquer um que pudesse colocar em xeque a sua soberania ali naquele contexto. Portanto,
nós temos aqui a evidência de um contexto conturbado ali para a nação. Nós temos a evidência de um momento ali que as coisas estavam um pouco em crise, turbulências externas, mas que não abalavam a fé de um casal que era justo diante de Deus. Se os irmãos lembram, há pouco tempo nós também tivemos aqui meditações no livro de Esther, e a gente falou bastante sobre isso, né? Sobre um mundo secular, um mundo que nos impõe a sua cultura, e nós, enquanto povo de Deus separado, escolhido, precisamos viver na contramão desse mundo e não sermos assimilados a ele. E o quanto isso é difícil e desafiador, não só naquela época, mas também para os nossos dias. E aqui nós vemos no texto esse casal vivendo também num contexto de crise, um contexto ali onde os padrões, onde a moral, onde aquilo que era considerado certo ou não podia ser distorcido. Um mundo convidativo que pudesse fazer com que aquele casal tivesse uma vida um pouco tortuosa, um pouco fria. Mas Lucas, ele ressalta que ambos eram justos diante de Deus. A turbulência externa não fazia com que Zacarias e Isabel abrissem mão da sua fé ou mudassem a maneira da qual eles viviam diante de Deus e da sociedade. E quanto isso já é desafiador para nós hoje. Como eu falei, nós meditamos muito sobre isso no livro de Esther. E olhando para a nossa realidade, qualquer mudança que tem externa, seja de governo, seja um movimento cultural, seja simplesmente do nosso círculo de familiares e amigos, as mudanças externas, as crises externas, elas facilmente produzem em nós comportamentos céticos, produzem em nós comportamentos que não condizem com aquilo que a gente diz que crê. É fácil, irmãos, uma crise externa abalar aquilo que a gente vive ou aquilo que a gente sente no nosso coração em relação à nossa fé, em relação àquilo que a gente crê. E Zacarias e Isabel permaneciam firmes, justos diante de Deus. Mas não para por aí. O versículo 6, na verdade não, versículo 7, começa dizendo que eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já tinham idade avançada. Isso aqui, irmãos, na nossa leitura pode parecer algo que não é tão forte assim quanto realmente é, porque nós vivemos num mundo também onde há uma escolha moderna de muitas pessoas, né, de não ter filhos, querer aproveitar o momento ou simplesmente não ter isso como um objetivo de vida. Mas é importante, irmãos, olhar aqui para um contexto, um momento de que uma mulher judia que era estéril era uma desgraça, era motivo de vergonha. Não se trata aqui de Zacarias e Isabel tomaram essa decisão, eles quiseram não ter filhos. Na verdade não, aqui vai dizer que Isabel era estéril e eles já eram velhos. E no versículo 25 mostra exatamente essa reação de Isabel para entender esse contraste de que eles sofriam muito com isso.
Não se trata apenas aqui, irmãos, de uma crise externa, de um mundo convidativo ou de um mundo onde o relativismo domina ali as coisas e a violência é visto como algo normal, algo comum, algo patrocinado pelo governo e infelizmente até mesmo pelas igrejas no dia de hoje. Mas aqui também se trata de uma crise interna, de uma mulher judia que não podia ter filhos. Uma dor irreparável que os marca de maneira muito profunda. Uma família que era marcada pela sociedade como uma família problemática. Porque ao olhar para um casal avançado de idade e não ver filhos ali, as pessoas certamente viam ali, pô, tem coisa aí. Essa família não tá legal. Muitas vezes também isso era relacionado com algum pecado. É estéril porque pecou, ou alguém pecou. E ainda assim, no versículo 6, com esse contexto, ambos eram justos diante de Deus, vivendo de maneira irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Pergunta, irmãos, que fica aqui ao ler esse começo aqui desse texto, é como que nós respondemos quando as nossas expectativas não são atendidas. Irmãos, entendam que com expectativas não atendidas, nós podemos abranger até mesmo a cor do carro que a gente sonhou sempre e a cor que a gente comprou é diferente. Mas eu estou falando aqui de um casal temente ao Senhor, de uma família que era justa diante de Deus, uma família que levava a sua fé a sério, que por anos não tinham a sua oração respondida conforme as suas expectativas, e ambos eram justos diante de Deus. Quão fácil é a gente responder com incredulidade, quão fácil é a gente responder com raiva, quando algo que a gente pede ou algo que a gente espera não acontece da maneira que a gente quer. E a gente facilmente usa isso como uma condicional para abandonar nossa fé ou se distanciar do nosso relacionamento com Deus. Zacarias e Isabel, eles entenderam que o sofrimento incompreendido não é motivo para infidelidade. Eles nos ensinaram e nos ensinam dia após dia de que não é o momento que você vive ou as condições que você gostaria de estar e as expectativas que não são atendidas que devem medir a sua fé, a sua submissão, a sua devoção a Deus. Não é o momento que você está ou aquilo que você tem que define se Deus está te abençoando ou não está, se você permanece com fé ou se não permanece com fé. Zacarias e Isabel estão nos ensinando que se o mundo lá fora está caindo sobre nós, nós permanecemos em Deus. E se o mundo aqui dentro, no mais íntimo do nosso coração, naquilo que mais machuca a mim e a minha família, naquilo que mais dói, está fora de lugar, ainda assim permanecemos diante do Senhor. No versículo 8, vai dizer que Zacarias então estava ali exercendo o seu sacerdócio na ordem do seu turno, ou seja, era a sua vez, e coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso.
Entenda aqui, irmãos, quando eu falei que a tribo de Levi era muito numerosa, era mesmo. Os sacerdotes ali que iam para fazer esse momento ali da oferta de incenso, eles eram escolhidos por sorteio. E era uma honra que era concedida ao sacerdote apenas uma única vez na sua vida. E era tanta gente, mas tanta gente, que tinha sacerdote que passava a vida sem nunca ter sido sorteado. Então Zacarias, ele é sorteado então para ir lá fazer a oferta do incenso. A oferta do incenso era aquele momento em que o sacerdote ele entrava no Santo dos Santos para queimar o incenso, que simbolizava a oração do povo israelita subindo com um cheiro agradável a Deus. Agora você imagina, com todo esse contexto, esse homem, na sua vez, no seu turno, carregado de um contexto em crise, fora e dentro. Ele tem agora que entrar no Santo dos Santos para fazer uma oferta da oração do povo israelita subindo até Deus. E a sua oração ainda não tinha sido atendida. Como que estava o coração de Zacarias? Como que ele foi lá para dentro para fazer essa oferta de incenso? É justamente nesse momento que Deus manda o anjo Miguel, o anjo Gabriel. Gabriel se apresenta, Zacarias tem medo, e aí Gabriel fala para ele assim: olha, não tenha medo, porque a sua oração foi ouvida. Irmãos, essa ilustração é algo extremamente poderoso, porque você imagina algo que você ora tanto na sua vida, algo que te dói, algo que te machuca, algo que te faz lembrar todos os dias. E aí aparece um anjo na sua frente falando que a sua oração foi ouvida. Como que seria a sua e a minha reação diante disso? Zacarias não conseguiu acreditar. Depois que Gabriel fala sobre quem seria João Batista, Zacarias responde no versículo 18: como terei certeza disso? Pois eu sou velho e a minha mulher também já tem idade avançada. E aqui, irmãos, a reflexão é de que essa crise de fé que chegou agora para Zacarias, aquele homem, daquele casal, ambos justos diante de Deus, vivendo de maneira irrepreensível, segundo os preceitos do Senhor, aquele homem e aquela mulher que permaneciam inabaláveis frente a uma sociedade caída, que permaneciam inabaláveis frente a uma crise no seu coração tão forte, de uma dor, de um desejo de ter um filho. Quando um anjo chega para ele e fala para ele: a sua oração foi ouvida, Isabel vai ficar grávida, ele diz: como terei certeza disso? A crise de fé, meus irmãos, ela por vezes vem junto com uma conta que não fecha. Por quê? Porque Zacarias, irmãos, ele era sacerdote. Se você ou eu mesmo achamos que a gente sabe alguma coisa sobre as Escrituras, inocentes somos de pensar que Zacarias não sabia do que aquele anjo estava falando.
Ele era sacerdote, irmãos. Ele conhecia muito, muito bem a lei e os profetas. Ele sabia muito bem de todos os acontecimentos do Antigo Testamento que narravam situações semelhantes. Ele sabia muito bem da história de Sara. Ele sabia muito bem da história de Ana. Ele sabia muito bem da história de Raquel. E a profecia, né, nesse andar do Antigo Testamento, de uma mulher estéril que viria a dar à luz, já indicava o nascimento de uma pessoa que seria relevante ali para a nação de Israel. Não dá para dizer que Zacarias não sabia disso. Não dá para dizer que Zacarias ele esqueceu desses acontecimentos ou que deu um branco nele no momento porque ele ficou com medo do anjo ter aparecido. Zacarias ele tinha o conhecimento teórico, ele tinha ali a base técnica toda para chegar naquele momento, ver um anjo na sua frente e fazer as contas. Mas ele não conseguiu. No momento que ele podia ter trazido tudo isso à memória para arder o seu coração, foi no momento que ele levou tudo isso de maneira técnica. E isso é um alerta muito grande para nós, irmãos, porque crente que busca fundamentar a sua fé e a sua grandeza espiritual medida naquilo que ele sabe, não significa nada. Se isso para por aí, não passa de um conhecimento técnico, não passa de um conhecimento teórico. E depois disso, quando ele pergunta, né, como terei certeza disso, é como se ele pedisse ao anjo ali alguma evidência, né, algum sinal, alguma coisa que pudesse ser palpável para que ele tivesse uma confirmação. E esse tipo de crente também é um tipo de crente que a gente não pode ser, irmãos. A gente não pode ser nem aquele crente que acha que por eu saber tudo de Bíblia, ou por eu ter um bom conhecimento teológico, está tudo certo. Eu também não posso ser aquele crente que condiciona toda a minha fé e tudo aquilo que eu acredito e a minha caminhada com Deus, baseado em coisas com o que eu posso ver, o que eu posso tocar todos os dias. Sabe aquela ideia de a gente achar que tudo é motivo para fazer voto? Se Deus me fizer alguma coisa, aí eu vou crer. Se Deus me mostrar alguma coisa, aí eu vou crer. Irmãos, isso é tão errado quanto você achar também que você se encher de ler, mas não aplicar na sua vida diária aquilo que o Espírito traz aqui através das Escrituras. Nada disso soluciona a crise de fé que vem, que veio, que virá. Nada disso soluciona. E nesses dois extremos nós conseguimos aqui perceber essa conta que não fecha nessa crise de Zacarias. E é importante, irmãos, ressaltar aqui que o problema central aqui não é a crise em si. E isso a gente precisa desmistificar também. As crises, elas chegam. A gente consegue ver na Bíblia narrativas numerosas de grandes personagens que se encontraram em momentos profundos de crise. Como o próprio Gabriel menciona aqui, que
esse menino viria no poder e no espírito de Elias. Os irmãos não souberem a história de Elias, era um grandíssimo profeta de Israel, que em determinado momento da sua vida se viu enfurnado numa caverna pedindo para morrer, porque tinha sido ameaçado de morte. E aqui Zacarias também nos ensina isso. Até mesmo um homem justo diante de Deus, que vive de maneira irrepreensível, pode se encontrar em crise. Então, no versículo 19, depois que Zacarias demonstra ali a sua incredulidade no que estava sendo dito para ele é disciplinado. E a gente, por vezes, se lê esse texto aqui, a gente quase que se coloca no papel do anjo, né? Para disciplinar Zacarias, né? Porque como é que aparece um anjo na sua frente falando que sua mulher vai ficar grávida e você fala, como é que eu vou ter certeza disso? Acredite, irmãos, não sei se eu faria diferente. Então, Gabriel diz para Zacarias que ele vai ficar mudo até a criança nascer. A crise de fé, meus irmãos, ela é algo que pode nos causar tanto dano, que nesse momento aqui, Zacarias, imagina que ele sai ali do seu turno com uma bênção tão grande para contar, mas ele não pode, está mudo. Entender, irmãos, aqui, nesse contexto de disciplina, que crise de fé não é e nunca vai ser falta de evidência. Não adianta pensar que, Isabel é estéril, ela é velha, mas então, se aparecesse um anjo aqui agora para falar que ela vai ficar grávida, eu acredito. Bom, não basta. Crise de fé é falta de encontro íntimo e sincero com Jesus. Nós temos evidências claras daquilo que realmente importa. Mas dia após dia nós nos agarramos às coisas terrenas e coisas mundanas que nos fazem esquecer daquilo que realmente importa. E facilmente a gente simplesmente olha para o céu e fala para Deus, o que mais? Como é que eu posso ter certeza disso? Como é que eu posso ter certeza de que aquilo que eu acredito, aquilo que eu fundamento a minha fé, realmente é algo que se deva ser fundamentado? Esse dilema que Zacarias enfrentou, irmãos, nós enfrentamos todos os dias. Quando não conseguimos olhar para o menino que nasceu, para trazer esperança ao mundo caído. A solução, irmãos, para Zacarias da sua crise, não foi o nascimento de seu filho. Não foi o nascimento de João Batista que solucionou toda aquela crise existencial ali, naquele momento de Zacarias, ou simplesmente que trouxe alegria ali para Isabel, e ela fala, né, que o Senhor me fez isso para acabar com a minha vergonha diante das pessoas, pronto, não é? E beleza, nasceu então o filho deles, então acabou o problema, acabou a crise? Não. A solução real
para a fé de Zacarias estava fundamentada no menino da qual o seu filho iria anunciar. Por muito menos, irmãos, nós entramos em crise e a gente se questiona. Como que eu posso crer se eu ou algum dos meus está doente? Como eu posso crer se me falta dinheiro? Como eu posso crer se me falta alegria? A palavra de Deus nos diz, irmãos, que o dilema da fé, ele não vai ser resolvido e ele não é resolvido quando Deus nos dá aquilo que a gente quer. Ele é resolvido quando nossos joelhos se encontram dobrados diante da manjedoura. O nosso dilema de fé, ele é resolvido na medida que nós nos encontramos prostrados diante do menino Deus. Não é aquilo que eu possa ter ou eu possa querer que vai fazer com que a minha fé seja mais ou menos qualificada ou forte, ou seja lá qual for o termo que a gente gosta de dar nos nossos dias. O que vai solucionar essa crise que a gente vive todos os dias, meus irmãos, é nos vermos sujeitos, submissos, prostrados diante de Cristo. É só por causa da esperança em Jesus que hoje nós podemos ter paz, que hoje nós podemos ter um consolo no nosso coração. Um menino que veio não simplesmente para sanar a questão da infertilidade de Isabel, mas o menino que viria para curar um coração eternamente rebelde, pecador, diante de Deus. Irmãos, que hoje nós possamos olhar para essa narrativa, possamos clamar a Deus para que Ele nos ajude a trazer à memória o que nos traz esperança. Que em momentos de crise de fé a gente não fundamente a saída ou a luz no fim do túnel com aquilo que a gente quer sendo dado, sendo entregue, mas que a gente possa fundamentar sempre na pessoa de Jesus, o Deus que encarnou, o Deus que, sendo Deus Todo-Poderoso, se fez homem, habitou entre nós, a fim de nos oferecer um bem incomprável, a fim de nos oferecer uma graça que jamais teria sido alcançada pelos nossos méritos. Que possamos nos ver hoje ajoelhados diante dessa manjedoura e reconhecer o senhorio de Cristo sobre as nossas vidas. Somente assim a nossa crise de fé vai ser solucionada. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, graças ao Pai te damos, porque o Senhor é bom. Obrigado, Senhor, porque apesar de nós, o Senhor permanece fiel. Obrigado, Senhor, porque quando nos vemos, ó Pai, trêmulos, quando nos vemos, ó Pai, fracos e incrédulos, o Senhor vem, Pai, com sua misericórdia e sua graça e nos disciplina. Ajuda-nos, Senhor, a manter o nosso olhar, Pai,
no menino, Senhor, no menino Jesus. Ajuda, Senhor, para que a nossa esperança, ó Pai, seja fundamentada, Senhor, no Messias que veio e que ainda virá com todo poder e glória. Que os nossos corações, ó Pai, sejam confrontados, ó Pai, pela Sua palavra, Pai, mas que também haja consolo, Pai. Para os meus irmãos, ó Pai, aqui também, Senhor, que possam estar enfrentando, Senhor, esses dilemas de fé, essa crise, Senhor, de fé, seja por acontecimentos externos, ó Pai, que vem, Senhor, sobrecarregar, ó Pai, essa família, seja, Pai, por problemas internos, ó Pai, que trazem, Pai, dores e marcas, ó Pai, irreparáveis, feridas profundas, ó Pai, que nos tentam a questionar, Senhor, a nossa fé. Nos ajuda, Senhor, a nesse momento, Senhor, fundamentar, ó Pai, tudo que somos, ó Pai, na pessoa de Jesus Cristo. E que possamos, ó Pai, permanecer, ó Pai, firmes, não porque somos merecedores ou porque conseguimos fazer isso por força própria, mas fundamentados na esperança, no Cristo, que é a luz, ó Pai, desse mundo. Essa, Pai, é a minha oração aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.